Bom dia, alunos do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje é a nossa última aula de história e nós vamos continuar falando a respeito do comércio, né? Porque hoje nós vamos descobrir por que nós estudamos o princípio do comércio. Mas antes eu quero fazer um flashback com vocês sobre todos os assuntos que nós falamos. O homem pré-histórico era nômade até que ele inventou a agricultura e tornou-se sedentário. Com os alimentos que ele produzia da agricultura, existiam sobras, né? Excedente. E ele começou a trocar essas sobras. E assim surgiu o comércio. Os primeiros povos a praticarem comércio foram os romanos, os fenícios e os vikings. Porém, houve uma época da história em que o comércio desapareceu, voltando novamente na época medieval. E na época medieval, os países que se destacaram com o comércio foram a Itália, Portugal, Espanha e China. E aí a gente vai ver agora que foi graças a essa expansão comercial desses 4 países que o homem conseguiu descobrir a América e, consequentemente, Portugal dominou o Brasil. Então, tudo começou com a origem do comércio, né? Para a prática do comércio, a busca da prática de locais para praticar comércio, fez com que o homem começasse a navegar pelos oceanos e chegasse então ao continente americano, descobrindo toda a América, inclusive o Brasil. Mas vamos entender como que essa expansão de navegação comercial aconteceu para esses 4 países que eu falei para vocês. Começando pela Itália. Bom, como eu disse para vocês, a Itália dominava o mar Mediterrâneo, né? Então, meninos, é o seguinte: o foco do comércio naquela época era buscar produtos no Oriente. Quem era o Oriente? A Índia, a China e a Ásia, que vendiam as especiarias. O que eram as especiarias? Temperos, pimenta do reino, cravo, canela, seda, perfumes, tapetes. A Itália, que foi a pioneira, que foi a primeira a praticar esse tipo de comércio, ela dominou todo o mar Mediterrâneo. E nenhum outro país podia navegar pelo mar Mediterrâneo para poder chegar na Índia, nas Índias, né? Então aqui, ó, nós tínhamos aqui Portugal, nós temos aqui Espanha, e nenhum deles podia passar aqui para ir para o Oriente, né? Porque a Itália não deixava. Nós temos aqui, ó, a Itália. A Itália dominou o mar Mediterrâneo. E chegou um determinado momento que a Itália começou a cobrar muito caro por esses produtos. E aí outros países europeus decidiram então, por outros caminhos, ir até o Oriente para buscar esses produtos e vender mais barato, ou pelo menos comprar para si mesmo mais barato. E aí agora nós vamos falar sobre as navegações portuguesas. E eu vou mostrar esse mapa para vocês. Portugal fica aqui. E Portugal não podia passar pelo mar Mediterrâneo porque a Itália não deixava. Então, Portugal lançou-se no Oceano Atlântico. Ela queria contornar a África. Portugal queria contornar a África pelo Oceano Atlântico para chegar aqui na Índia. Esse caminho, essa rota, ficou conhecida como a Rota Périplo Africana. E 3 pessoas tentaram fazer essa rota. O primeiro navegador português que tentou fazer isso foi um cara chamado Bartolomeu Dias. Aqui, ó. Bartolomeu Dias saiu do porto de Lisboa. Mas quando Bartolomeu Dias chegou no sul da África, era um dia de tempestade, o mar estava agitado, ele ficou com muito medo de continuar e voltou. Voltou dizendo ao então rei de Portugal que não dava para fazer esse caminho, porque existia um local aqui no sul da África que ele chamou por conta própria de Cabo das Tormentas, que era impossível de passar. O rei de Portugal, ele não ficou muito contente com essa situação. E aí ele contratou um outro navegador. Desta vez, um navegador chamado Vasco da Gama. E Vasco da Gama saiu do porto de Lisboa, aqui vocês estão vendo aqui de rosa, e chegou nas Índias, conseguiu chegar nas Índias, contornando a África pelo Oceano Atlântico. E aí ele voltou, e quando ele voltou, ele disse ao
rei de Portugal, que era super tranquilo o caminho. E aí o rei de Portugal, então, chamou esse local aqui, que era o Cabo das Tormentas, de Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque Vasco da Gama tinha conseguido passar, graças à esperança que o rei tinha de que fosse possível chegar até as Índias por essa rota. Alguns anos mais tarde, então, seguindo esse caminho, nós temos um navegador chamado Pedro Álvares Cabral, que veio até o Brasil, descobriu o Brasil, foi até a Índia, ok? Então, essa é a rota périplo africana. Essa é a rota que Portugal dominava na época das grandes navegações, ok? E agora nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Os índios viviam aqui no Brasil e eles tinham um modo de viver em que eles só trabalhavam para sua sobrevivência. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles obrigaram os índios a trabalhar para eles, porque o principal objetivo dos portugueses era conseguir produtos para vender na Europa e ganhar dinheiro. E o Brasil tinha muito pau-brasil, tinha muito minério, ouro. Então os portugueses eles escravizaram os índios para que os índios pudessem recolher esses produtos para eles levarem para vender em Portugal. Naquela época, os portugueses construíram aqui no litoral do Brasil grandes, enormes barracões que eram chamados de feitorias. E os índios, eles cortavam o pau-brasil e colocavam o pau-brasil nesses barracões, né, nessas feitorias, e aí os navios portugueses, eles iam para Portugal e voltavam. Quando eles voltavam, eles pegavam o pau-brasil nesses barracões e levavam para Portugal, e voltavam. E ficava fazendo esse caminho, ok? De início, os índios, eles cortavam o pau-brasil de bom grado. Por quê? Porque havia o escambo. Lembra do escambo? Eles cortavam inúmeras árvores a troco de espelho, colher, garfo, né? Então o escambo era uma troca injusta. Só que de repente os índios não queriam mais fazer o escambo. Mesmo assim, aí os portugueses escravizaram os índios, mataram os índios para que eles pudessem fazer esse serviço. A população indígena sofreu muito com esse contato com a cultura portuguesa, porque eles foram escravizados, foram mortos violentamente, e os portugueses também trouxeram muitas doenças para os índios, e essas doenças acabaram matando os índios, como gripe, cachumba, rubéola, varíola, né? Muitos índios morreram de doenças que não existiam no Brasil. E os portugueses, depois dos italianos, os portugueses, eles foram o primeiro povo a se lançar no Oceano Atlântico por dois motivos. Primeiro, Portugal já tinha uma posição privilegiada. Vocês estão vendo que Portugal estava ali pertinho do Oceano Atlântico. Segundo, Portugal também tinha grandes técnicas de navegação desenvolvidas, como as caravelas e a bússola. Então foi graças a esses dois motivos, graças ao fato de que Portugal tem uma posição privilegiada e tinha desenvolvido grandes técnicas de navegação, que Portugal lançou-se no Oceano Atlântico, descobrindo o Brasil e dominando o Brasil no continente americano. E toda essa história, todo esse impacto desse domínio português, nós já aprendemos qual foi, né? A população indígena brasileira foi massacrada, ela teve a sua cultura misturada com a cultura portuguesa e muitos índios morreram. Continuando, agora nós vamos falar sobre as navegações chinesas, ok? Os chineses, eles também desenvolveram grandes técnicas de navegação. E uma delas eram essas embarcações enormes, que eram chamadas de juncos. Mas as navegações chinesas, elas ficaram limitadas somente ao Oceano Índico. Então, eles navegavam ali, só no Oceano Índico. Por quê? Porque era suficiente para que os chineses conseguissem desenvolver o seu comércio nessa região. Eles não tinham o objetivo nem a intenção de vender produtos na Europa.
E agora nós vamos falar sobre as navegações espanholas. Meninos, observem essa cena, porque é de um quadro muito importante, pintado por um autor, sobre um evento muitíssimo importante da história das navegações. Vocês estão vendo essa pessoa aqui? Essa pessoa é Cristóvão Colombo. Meninos, Cristóvão Colombo era um estudioso. Cristóvão Colombo era um sonhador. E observando a sombra da Terra na Lua, ele imaginou que a Terra seria redonda. E que então, para provar que a Terra era redonda, ele poderia dar a volta ao mundo em uma embarcação, né? Assim sendo, meninos, continuando, ele era um sonhador e ele queria mostrar que o mundo era redondo, navegando ao redor do mundo, né? Ele pegou essa ideia e levou essa ideia para o rei de Portugal. Mas o rei de Portugal não deu ouvidos, não mostrou interesse. Então ele foi até a Espanha, conversou com os reis Fernando e Isabel. E Fernando e Isabel eram dois reis que gostavam muito de investir nas navegações. E eles investiram na ideia de Cristóvão Colombo. Assim sendo, Cristóvão Colombo criou a rota Oriente pelo Ocidente, onde o principal objetivo dele era sair da Espanha. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Ele queria sair da Espanha, navegar pelo Ocidente, dando a volta no mundo até o Oriente, chegando nas Índias, ok? Acontece que Cristóvão Colombo não sabia da existência do continente americano. Ele achava que ele ia navegar somente por águas. E quando ele saiu da Espanha e ele chegou aqui na América Central, nas Antilhas, e ele percebeu que ele tinha descoberto uma nova terra, ele voltou, ele terminou a volta e logo ele foi contar para os reis da Espanha que ele havia descoberto essa nova terra. Foi nesse momento que Portugal, a notícia espalhou-se pela Europa que Cristóvão Colombo tinha descoberto uma nova terra. E aí Portugal, o rei de Portugal, que não tinha demonstrado interesse no projeto de Cristóvão Colombo, porque na verdade o rei de Portugal só queria fazer o comércio das Índias pela rota périplo-africano, nesse momento o rei de Portugal ficou desesperado com a possibilidade de somente a Espanha ter territórios na América, no continente americano, e aí foi onde o rei de Portugal mandou Cristóvão Colombo vir descobrir o Brasil. Muitos livros de história dizem que Cristóvão Colombo chegou no Brasil sem querer, porque ele errou o caminho das Índias, mas isso é mentira. O rei de Portugal já sabia que existiam novas terras no Ocidente, ele mandou então Pedro Álvares Cabral, como ele já sabia que Cristóvão Colombo, juntamente com a Espanha, tinha dominado o norte, América do Norte e América Central, ele mandou Pedro Álvares Cabral para a América do Sul, para que ele pudesse garantir pelo menos alguma parte desse novo mundo que havia sido descoberto, ok? Resumindo, meninos, vamos lá. Nós temos aqui a Itália, que dominava o mar Mediterrâneo. Nós também temos a China, que dominava o Oceano Índico. Nós também temos Portugal, com a rota périplo africano. E nós tínhamos também a Espanha, com o Oriente pelo Ocidente. Foram os 4 países que se destacaram nas grandes navegações com essas rotas. E aí, a partir desse momento, os barcos, os países começaram a navegar pelo mundo todo. Lembrando, meninos, que essas navegações, elas demoravam meses. Se vocês puderem, se vocês tiverem a oportunidade de assistir aquela novela Novo Mundo,
ela conta um pouquinho dessa época do descobrimento do Brasil. Ela está sendo reprisada pela Rede Globo todos os dias às 6 horas da tarde, 6 e meia mais ou menos, ok? Meninos, agora vocês vão pegar a apostila grupo 3, nós vamos grifar os aspectos mais importantes dessa aula que a tia Letícia acabou de passar, combinado? Vamos lá! Vocês vão colocar a apostila grupo 3 na página 196, aqui ó. Peraí, deixa eu achar o mouse aqui, 196. E aí vocês vão grifar. Os italianos dominavam o comércio com o Oriente pelo mar Mediterrâneo. O Oriente, quem era o Oriente? Grifa aqui, ó. Quem eram as Índias? Era a Índia, a China e o Japão. E eles produziam, como eu disse para vocês, os artigos de luxo, que eram os temperos, as especiarias e também seda, perfumes, tapetes e etc. Grifou na página 196? Nós vamos para a página 197. Nós vamos começar a grifar sobre as navegações portuguesas. Então, vocês vão grifar. Os portugueses foram os pioneiros, por conta da localização privilegiada e por conta das técnicas de navegação, como as caravelas e a bússola. O plano português era viajar pelo Oceano Atlântico e contornar o sul da África até alcançar as Índias, através da rota périplo africano. As navegações portuguesas começaram com Bartolomeu Dias, que chegou até o sul da África, ficou com medo do mar agitado e voltou, foi embora para Portugal de novo. Agora na página 198. E aí as navegações portuguesas continuou com Vasco da Gama, que conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas, chamando ele de Cabo da Boa Esperança, e chegou até as Índias pela rota périplo africana. E depois, em seguida, veio Pedro Álvares Cabral, que veio até a América descobrir o Brasil e depois foi até as Índias. Aqui embaixo vocês vão grifar sobre o encontro entre portugueses e índios. Esse encontro foi muito marcante para europeus e indígenas, pois gerou várias consequências. Na página 199. Uma delas foi a extração do pau-brasil, né? Praticamente, uma grande parte da Mata Atlântica foi destruída, começou a ser destruída com a extração do pau-brasil nessa época. E aqui vocês vão grifar o que eram as feitorias. As feitorias eram locais da costa brasileira onde o pau-brasil era armazenado, esperando a chegada das caravelas que levavam madeira para ser vendida na Europa. Aqui embaixo. Desenvolveu-se nessa época um tipo muito tradicional de comércio baseado na troca de mercadorias, que era o escambo, que era uma troca totalmente injusta, porque os índios eles carregavam um navio inteiro de pau-brasil, que era muito valioso, que valia muito dinheiro na Europa, e eles ganhavam quinquilharias, bugigangas dos portugueses, né, como espelhos, garfos, pratas, pulseiras. Aqui embaixo agora. Os indígenas foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus, como gripe, catapora, o que causou morte de parte da população. Na página 200 agora, nós vamos grifar sobre as navegações chinesas. Os chineses empreendiam viagens pelo Oceano Índico e desenvolveram embarcações denominadas juncos. As navegações chinesas, elas não tiveram nenhum impacto no continente americano e muito menos no Brasil. Agora a página 201. As expedições foram importantes para que trocas comerciais acontecessem no sudoeste da Ásia nesse período. Então, assim, aquela parte que compreendia a China, o Japão, toda ficou voltada para o comércio das navegações chinesas, né? Então, foi aí, nesse momento, que a China expandiu-se como produtora de mercadorias, né? Hoje nós temos ouvido falar nos jornais, nos noticiários, que a China, ela produz muitas mercadorias que abastecem o mundo inteiro, né? Então, o comércio chinês é muito forte. E esse comércio chinês começou quando? Começou pequenininho, quando a China navegava só ali naquela região do Oceano Índico. Hoje, a China ela já exporta produtos para todo e qualquer lugar do mundo. Aqui.
Começou assim com a viagem de Cristóvão Colombo. Como começou aqui nós estamos falando sobre as navegações espanholas. Começou com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegante italiano que queria chegar às Índias pelo Ocidente, por acreditar que a Terra era esférica. Então ele achava que a Terra era redonda e ele queria dar a volta na Terra para chegar até as Índias. Quem ajudou Cristóvão Colombo? Os reis da Espanha, Fernando e Isabel, que patrocinaram a construção de 3 caravelas que recebem o nome de Santa Maria, Pinta e Nina, que foram as 3 caravelas que partiram com Cristóvão Colombo para realizar a rota Oriente pelo Ocidente. Página 202. Agora na página 203, já vão começar as atividades. Então, nós vamos começar, eu vou ler todos os exercícios com vocês e vou explicar cada exercício, ok? E aí vocês vão poder responder com muita atenção. Vamos lá. Então, vamos lá, meninos. Os exercícios começam na página 203. Primeiro exercício. Com base no que foi estudado, relacione a expansão marítima portuguesa com o encontro entre portugueses e indígenas no território que viria a ser o Brasil. Então, ele está te perguntando o seguinte: o que a expansão das navegações lá em Portugal tem a ver com o encontro entre portugueses e índios? A resposta mais correta, eu já expliquei para vocês, é que esse encontro de portugueses com índios, ele só aconteceu quando Portugal decidiu sair navegando pelo Oceano Atlântico, né? Então, quando ele resolveu navegar pelo Oceano Atlântico, ele acabou descobrindo o Brasil. Se por um acaso a Itália tivesse permitido que Portugal navegasse pelo Mar Mediterrâneo, provavelmente o Brasil não teria sido descoberto. Então, esta é a grande relação que existe entre as grandes navegações portuguesas e o encontro entre portugueses e índios. Com essa explicação, você vai elaborar a sua resposta. Número 2. Explique os motivos que levaram Portugal a ser o pioneiro na expansão marítima europeia. Meninos, 2 motivos levaram Portugal a serem os primeiros da expansão marítima pelo Oceano Atlântico. Esses 2 motivos, eles já foram grifados, né? Quais eram os 2 motivos? A posição geográfica de Portugal, né, que era bem na entrada do Oceano Atlântico, voltado para o mar, para o Oceano Atlântico, e o fato de que Portugal tinha desenvolvido várias técnicas de navegação, como caravelas muito eficientes e principalmente o desenvolvimento da bússola, que ajudaria na orientação. Número 3. O que estava acontecendo na China enquanto os portugueses iniciavam suas navegações para as Índias? Bom, enquanto os portugueses começaram a navegar pelo Oceano Atlântico para chegar até as Índias, os chineses desenvolveram um comércio navegando pelo Oceano Índico, né? E aí esse comércio chinês ele foi se expandindo cada vez mais e hoje a gente já sabe que a China ela oferece produtos para o mundo inteiro, né? Eu estou dando uma explicação, mas vocês vão elaborar a resposta de vocês. Essa é a página 203. Vamos agora para a página 204. Exercício 4. Observe novamente a pintura representando Cristóvão Colombo sendo recebido pelos reis espanhóis no ano de 1493. Essa pintura foi feita por Andrés Garcia Ibáñez no ano de 1858. Com base nos seus conhecimentos e no que você aprendeu nestas atividades, responda ao que se pede. A pintura pode ser considerada uma fonte histórica? Meninos, esse quadro, ele é uma fonte histórica? Sim ou não? E por quê? Eu vou explicar para vocês, relembrar para vocês o que é uma fonte histórica. Uma fonte histórica é qualquer objeto, qualquer monumento, qualquer escrito, qualquer coisa que nos faça relembrar o passado. Então, olhando para essa pintura, você acha que esse quadro pode ser considerado uma fonte histórica? Sim ou não, né? E depois explica por quê, porque ele manda você justificar e explicar a sua resposta. Continuando na página 205.
A cena retratada aconteceu em 1493, mas esse quadro só foi pintado em 1858. Considerando que o pintor não estava presente na cena, você acredita que ele retratou todos os aspectos da cena com precisão? Então, olha só, esse quadro ele foi pintado aproximadamente uns 350 anos depois que o fato aconteceu. E aí, você acha que 350 anos depois, o pintor que fez esse quadro, ele pintou direitinho como foi que aconteceu? Ou ele pintou como ele imaginou que foi o acontecimento? Elabora a sua resposta, o que você acha, explicando por quê. C. Descreva a cena que a pintura retrata e as pessoas nela representadas. Bom, meninos, você vai olhar para a imagem e você vai escrever para a tia Letícia o que essa imagem está representando. E se você voltar ao vídeo, você vai ver que quando eu fui explicar sobre as navegações espanholas, eu coloquei essa imagem e eu retratei, né? Eu contei a vocês o que estava acontecendo ali e quais eram as 3 principais pessoas que estão nesse quadro. Então, essa questão eu vou deixar para vocês elaborarem, ok? Questão de número 5. Com base no mapa das navegações portuguesas, responda: por quais oceanos Vasco da Gama navegou para chegar até as Índias? Então, sabe aquele mapa que eu mostrei para vocês, a rota périplo africana do Bartolomeu Dias, do Vasco da Gama e do Pedro Álvares Cabral? Você vai voltar naquele mapa, né? Que a gente está estudando ele esse ano, mas nós já estudamos ele o ano passado. E você vai ver por quais oceanos o Vasco da Gama passou, por quais oceanos o Vasco da Gama navegou. E aí, depois que você observar, você vai marcar a alternativa correta. Saindo da página 205, vamos para a página 206. Faça uma pesquisa sobre um dos povos indígenas brasileiros que praticam futebol. Registre onde vivem e alguns dos seus costumes. Eu disse para vocês, meninos, que o choque, o encontro da cultura portuguesa com a cultura indígena fez com que essas culturas se misturassem de uma tal forma que às vezes a gente acha que algo é de origem indígena, mas é de origem portuguesa, ou a gente acha que é origem portuguesa, mas é origem indígena. E o futebol, ele não era um esporte praticado pelos índios, né? Ele era um esporte que veio da Europa. E mesmo assim, hoje o Brasil ele é considerado o país do futebol. Por quê? Porque houve uma mistura muito forte da cultura indígena com a cultura portuguesa. E essa questão, vocês não vão fazer pesquisa. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo a respeito de uma comunidade indígena que fez uma adaptação muito legal, muito interessante para o futebol. Vamos ver esse vídeo então? Zico Narrate, ou mais conhecido como Cabeça Ball. 5 jogadores de cada lado. A regra é clara, só pode usar a cabeça. Aqui não existe gol, a pontuação é quando o adversário não consegue rebater. Eles se arriscam, mergulham no chão. A cada jogada se superam. A cabeça impulsiona a pelota. Eles são craques no cabeça-bol e também amam futebol. E inclusive têm habilidade nos 2 esportes. O futebol dá alegria para a comunidade indígena, para a população, até para a população não índia, né? Então, a mesma coisa a Copa, né? Essa Copa está atingindo todo mundo, né? Até indígena está torcendo para o lado do Brasil, né? Então, mesma coisa, a cabeça boa também. É toda hostinia se tiver um jogador bom mesmo, né? É igual Neymar, né? Então, eles ficam contentes com aquele cara, com aquele rapaz, né? Então, é uma alegria muito grande, emocionado muito grande o cabeça-bol. O cabeça-bol é ensinado desde a infância. É um jogo que representa a etnia. Para os Pareci Halite, a cabeça é a parte do corpo mais importante. Além de comandar todo o organismo, foi através dela que surgiu esse povo que emergiu da pedra. O Azar é um líder mítico que saiu da pedra. Os indígenas acreditam que deu origem aos índios e não índios. O Zico Narrate está no sangue dos Pareci Halite. Essa bola especial não é comercializada em lojas, é confeccionada de forma artesanal e na própria aldeia.
Ela é sagrada, feita com matéria-prima da natureza. O cacique Narciso só faz a redonda após a permissão espiritual. O cacique espalha o líquido de látex na madeira. Ele passa 5 camadas da substância. Esse processo tem que ser feito durante o dia, com o sol forte. Ele pega uma massa redonda de látex seca, passa o líquido ao redor, dobra em formato de meia-lua. Vai mordendo para dar a pressão necessária. Assopra para ganhar forma. E aí, a bola vai surgindo. Com muita habilidade para não estourá-la, puxa o látex e enrola. A bola vai ficando cada vez mais resistente. E está pronta. Se a esposa do guerreiro estiver grávida, ele não tem permissão para fazer a bola. Agora é hora de iniciar outra partida com a pelota novinha. Mais dribles emocionantes. Com tanto mergulho no chão, será que se machucam? Desde a história nunca ninguém machucou, jovem, idoso, nunca machucou, né? Pode jogar ano inteiro que não dá acidente nenhum, né? Se não há hematomas, qual o segredo então? Jogar cabeça bola não existe segredo, né? Acho que o índio, o Parecido já sabe, nasce sabendo jogar, né? Treinamento, que isso já é uma cultura, né? Já vem de cultura. Não existe segredo nenhum. Habilidade. O índio, o Parecido já nasce sabendo jogar. O cacique explica que mulher também se destaca no esporte, inclusive até mais que os homens. Tem mulher que joga mais do que homem. Tem uma mulher que quando eu era jovem, ela jogava, apostava, os homens perdiam, ela ganhava. E como que os homens se sentiam? Sentir, ele ficava, pois, nós perdemos, a mulher ganhou. Durante o 8º Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Parecis, 2 não-índios participam de uma partida. Eles bem que tentam, se jogam no chão, buscam mais intimidade com a bola, mas não é o suficiente. Você vê, no povoação de gente, né? Pediram para quem que tem que de jogar, suspenderam o dedo, então que eles sentiram que eles querem aprender a jogar cabeça boa também, né? Eu achei bom, né? Eu fiquei muito contente com eles, porque tem algum que fica acanhado, falar eu não vou imitar jogo de índio não, mas eles vieram alegres, né? Contentes para que eles vão fazer a mostração para indígena também, né? Meninos, gostaram do Cabeça Ball? Alguém aqui gostaria de participar de um campeonato dessa modalidade indígena de futebol? Bom, agora que vocês já assistiram o vídeo, então, vocês vão escrever aqui para a tia Letícia o que vocês acharam mais interessante a respeito dessa modalidade de futebol indígena, ok? Vamos para a questão de número 7. Escreva com suas palavras o que era escambo. Nós estudamos o que era escambo ano passado e nós estamos estudando novamente esse ano. O que era o escambo? Era a troca, né? Essa troca injusta que os portugueses faziam com os índios, né? Eles enganavam os índios, faziam com que os índios colhessem navios e navios de pau-brasil e em troca eles davam bugigangas, espelhos, garfo, colher, prato, talher, pulseira de miçanga, né? Toda e qualquer bugiganga, quinquilharia que para eles não tinham valor. Questão de número 8. Por que as navegações chinesas foram importantes para esse povo? Por que as navegações chinesas foram importantes para os chineses? Porque fez com que desenvolvesse o comércio chinês, né? Alavancasse a economia chinesa, né? Essas navegações desenvolveram e jogaram a China como um ponto muito forte de comércio ali no Oceano Índico. Questão de número 9. Como eram conhecidas as embarcações chinesas lideradas por Zheng He? Zheng He era o nome do imperador chinês que começou a praticar as navegações pelo Oceano Índico, né? E como se chamavam aqueles barcos enormes que a tia Letícia mostrou para vocês a figura? Volta o vídeo se você não se lembra para poder assinalar a alternativa correta.
E agora aqui na questão de número 10, escolha uma das navegações que você estudou e escreva uma história que contém as seguintes palavras: oceano, embarcação e aventura. Então, a gente acabou de estudar as navegações italianas, portuguesas, chinesas e espanholas. Você vai escolher qual das 4 você mais gostou, vai inventar uma história, pode ser da sua imaginação, aqui nesse espaço. Mas a história que você inventar, obrigatoriamente tem que ter a palavra oceano, tem que ter a palavra embarcação e tem que ter a palavra aventura, ok? Meninos, agora sim nossa aula chegou ao fim. Vocês vão tirar foto, assim que vocês terminarem de fazer as atividades de hoje, vocês vão tirar a foto da página 196 até a página 208. E vão enviar a foto para a tia Letícia fazer a correção, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.